Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Júnior, trazendo mais uma aula para vocês. Antes de começar a nossa aula de hoje, pessoal, eu queria dar um aviso. Eu queria dizer para vocês que nessa vez as atividades de casa, as tarefinhas de casa vão ser diferentes, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo um vídeo explicando como é que elas devem ser feitas. Essas tarefinhas elas vão ser respondidas no próprio celular, tá bom? Então, dessa vez não vai precisar copiar no caderno, é, tirar a foto e mandar de volta. Vocês vão responder tudo, vão assistir o vídeo, vão assistir a aula e vão responder as tarefas no próprio celular, tá bom? Eu vou mandar um vídeo junto com a aula de hoje para poder vocês verem como é que faz. Não é complicado, tá certo? E lembrando que isso é só na minha atividade, na atividade do tio Júnior. Na atividade das outras professoras, da tia Mônica, da tia Michele, da tia Carmen, da tia Jeane, é para continuar fazendo do jeito que vocês vinham fazendo, tá bom? Copiando no caderno, dando as respostas e mandando fotos de volta pelo WhatsApp. Só nas atividades que o tio Júnior mandar, é que vocês vão responder no próprio celular. Que aí não precisa mais mandar para mim pelo WhatsApp dizendo quem fez, quem não fez, botando o nome, batendo foto. Quando vocês responderem pelo celular, eu já vou saber quem foi que fez, tá bom? Outra coisa que é muito importante, a aula vai ser liberada hoje, terça-feira. Então, as atividades que eu mandar, elas só vão ficar disponíveis para vocês fazerem por uma semana, tá bom, gente? Então, não acumulem tarefa de uma semana para outra. Tem gente que está fazendo as atividades, está acumulando muita atividade. E aí, quando chega na outra semana, o aluno ainda está ali respondendo a atividade da semana passada, e aí fica complicado para a gente e para vocês, tá bom? Então, não atrasem as tarefas. Então, repetindo, eu vou mandar a atividade hoje, terça-feira, e essa atividade vai estar lá para vocês fazerem aberto até a próxima terça-feira, quando é o dia que eu vou mandar a outra atividade. Depois da terça-feira da semana que vem, essa atividade que eu estou mandando hoje não vai mais estar aberta, então vocês não vão mais conseguir fazer, tá bom? E lembrando, essa aula também vai estar disponível no canal do YouTube, que eu criei lá, é só digitar como aparece aí na tela, aqui no cantinho, tio Júnior Quiróptero, e vocês podem assistir a aula na hora que quiserem, tá bom? E aí aproveita e quem for assistir essa aula pelo YouTube, clica lá no botão de dar um joinha, tá bom? Porque aí a gente fica sabendo se vocês gostaram da aula. Vamos lá começar nossa aula hoje? A nossa aula hoje, pessoal, ali está escrito aula 3, mas na realidade é aula 4, certo? Bem aqui, ó, já é a quarta atividade que eu estou mandando. Aqui eu esqueci de colocar 4, ficou 3, mas é sobre o gênero textual História em Quadrinhos, tá bom? Todos vocês já conhecem como é que é a história em quadrinhos. É um tipo de gênero textual muito fácil, muito divertido, todos gostam, pelo menos a maioria gosta, e existe muitas histórias em quadrinhos diferentes. Então, sempre que vocês olham para uma história em quadrinho, você já sabe que está falando de uma história em quadrinho. A gente só tem que começar a aprender a tirar informações de dentro da história em quadrinhos, certo? Nós vamos começar a ver aqui a nossa aula. Então, aí, ó, história em quadrinhos, que também é conhecida aqui, ó, como HQ, certo? H de história e de quadrinhos. Então, quando você encontrar em algum local falando de HQ, você já sabe que HQ significa história em quadrinhos. E o que é história em quadrinhos, tio Júnior? Ó, história em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. O que quer dizer horizontal? Eu coloquei aqui do lado, aqui, ó, deitado. É um texto que ele é escrito deitado. Ele vem geralmente assim, escrito deitado. Não vem em pé. Em pé é vertical. E, e uma de suas funções é a de divertir. Então não esqueçam, aqui ó, já estou dando para vocês duas informações. A primeira, muito importante,
é um tipo de texto, pessoal, em sequência. Presta atenção que vocês, quando forem fazer a tarefa, vai ter uma pergunta sobre isso aqui. Então, é um tipo de texto em sequência. O que quer dizer isso, tio Júnior? É que tem que ter uma sequência. Por exemplo, vamos supor que está tendo uma partida de futebol. Numa partida de futebol, a gente tem o primeiro tempo, depois tem o intervalo e depois tem o segundo tempo. Aí, digamos que de repente está tendo o jogo e aí está no primeiro tempo e quando chega nos 30 minutos do primeiro tempo, ele pula lá para o segundo tempo. Aí começou a partida no segundo tempo. Aí quando tá lá nos 30 minutos do segundo tempo, ele volta pro primeiro tempo de novo. Isso é possível, pessoal? Não, né? Então, a partida de futebol, elas têm 45 minutos. Então, tem que terminar o primeiro tempo, aí vem o intervalo, e depois aqui vem mais 45 minutos do segundo tempo. Depois que começa o segundo tempo, não dá para voltar pro primeiro, não. É a mesma coisa com a história em quadrinhos. Então, o que acontece lá no primeiro quadrinho, o que vai acontecer no segundo é uma coisa que é depois daquilo do primeiro. E o que vai acontecer no terceiro é outra coisa mais na frente. Então o tempo vai andando, certo? Para frente. O tempo vai sempre andando para frente. Ele não volta, não. Ele pode até voltar quando algum personagem falar alguma coisa, tiver alguma história falando tipo de viagem no tempo, ou tipo que teve um sonho. Mas assim, as coisas que vão acontecendo na história, elas têm que seguir uma sequência. Elas não podem estar no começo, aí de repente vai lá para o fim da história, depois volta para o meio, depois volta para o começo, depois volta lá para o meio, depois vai lá para o fim. Não pode. Então tem sempre ter aquela sequência assim, ó, começo, meio e fim da história, tá bom? E a segunda informação que eu dei aqui importante é que a história em quadrinho, na maioria das vezes, ela é feita de forma horizontal. Que quer dizer o quê? Deitado. São aqueles quadrinhos que vêm. Deixa eu ver se eu boto aqui para vocês verem. Na outra tela eu mostro como é isso aqui de horizontal, que é deitado, tá bom? Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Que a pessoa que está fazendo a história em quadrinhos, o autor da história em quadrinhos, o desenhista, a pessoa que está criando a história, ela usa um monte de coisa para deixar a história mais interessante, a história mais legal. Tipo o quê? Ó? Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. Olha aqui embaixo os balões, ó, que eu vou já falar deles. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Dependendo do tipo de balão, pessoal, eles podem ser um grito, pode querer dizer que o personagem está com sono, está com fome, e entre outras opções, tá certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou aumentar aqui os balões para você ver, ó. Tem esse tipo de balão, tem esse outro aqui, tem esse desse tipo, tem assim parecido com uma nuvem, tem outro assim, ó, tem outros, tem vários tipos de balões. Por que é que eles usam balões diferentes? Para dizer o que é que o personagem está sentindo naquele momento. Se ele está com raiva, se ele está com sono, se ele está só pensando ou se ele está falando em voz alta, tá entendendo? Geralmente, por exemplo, quando o personagem lá da história em quadrinhos está dormindo, aí vem um balãozinho desse cheio da letra Z dentro, né? Um bocado de letra Z. Então aquilo ali significa que ele está dormindo. E aí quando vem um balão assim, ó, cheio de pontinhas, quer dizer o quê? Que houve um grito, houve uma pancada, alguém está brigando, alguém está gritando, né? Então esses balões são feitos de formas diferentes para dizer o que é que o personagem está sentindo ou está dizendo naquele momento, para dizer como é que ele está naquele momento. Bom? Continuando aqui, ó. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. O que é balão de linha contínua, tio Júnior? É esse balãozinho aqui, ó. Tá vendo a linha dele, ó, passando aqui, ó? É uma linha contínua, ela não é aberta, ela não é assim toda pontuda, ela é bem redondinha, bem feitinha, ó, tipo esse aqui de baixo, tipo esse outro, tipo esse aqui. Então são linhas contínuas. E ela diz o quê, ó? E o personagem está tendo uma fala normal, certo? Ele está ali conversando normal com alguém ou sozinho. Outros tipos de balões, ó. Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando. Que linha tracejada é essa, professor Júnior? É tipo isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês.
É tipo assim, ó, linha tracejada, ó. Tá vendo aí? Ficou linha tracejada. É igual aquele tracinho que as crianças das séries lá do começo do estudo, lá no jardim, no primeiro ano, eles não têm essas tarefinhas de cobrir os tracinhos. Então isso aqui é que se chama tracejado, tá certo? E aí o que mais, tio Júnior? Só um instantinho aí. Deixa eu passar aqui de novo que voltou tudo sem querer. Pronto. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos. Ó, aqui em forma de nuvem, ó, certo? É um pensamento. Ele, na realidade, ele não está dizendo alguma coisa, ele está pensando. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês verem como é. Os balões em forma de nuvens. É assim mais ou menos, ó. Eita, tio Júnior, que nuvem feia, né? Aí tem um personagem aqui, e aí tá ligado assim na cabecinha dele, ó, para ele, ó. Com pontinhos. Isso aqui quer dizer o quê? Que o personagem, o que está escrito aqui dentro desse balão, não é o que o personagem está dizendo, é o que o personagem está falando, certo? Então, não esqueçam disso. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Que traço pontiagudo é esse, professor Júnior? São esses aqui, ó. Tipo esse aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês. Não dá para marcar agora, mas é esse aqui, ó. São balões com traços pontiagudos, certo? Que é de formato de ponta, ó. Quer dizer o quê? Que exibem gritos, algum barulho muito alto, alguém está com raiva, alguém está brigando, certo? E aí, quando tiver esse tipo de balão, quer dizer que está acontecendo isso. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias. Eita, tio Júnior, isso aí parece o nome de minhoca, daquelas minhocas que tem um bocado de perninha. Mas não é não, gente. Onomatopeias são definidas como palavras que tentam reproduzir os sons, certo? Por exemplo, o som de uma moeda caindo no chão, o som de alguém, de uma batida de carro, o som de um trovão, certo? Por exemplo, ó, o exemplo que ele dá aqui, ó. Cabrum, como o som de um trovão. Tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outras coisas. Olha aqui, ó. Esse quadrinho eu botei aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Bum, one, trash, zap. Estão vendo? Bow, ops, esse tipo de coisa aqui, esses sons, ele tentando imitar um som, ele quer dizer o quê? Quer dizer que é uma onomatopeia, certo? Então, é um nome difícil, mas é fácil de entender. Quando tem alguma coisa que não é uma voz do personagem, alguma coisa tentando imitar o som de alguma coisa, isso aqui é a onomatopeia. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. O que é isso aqui, tio Júnior? Esse negócio de suporte. Cadê que marca texto aqui, ó? Suporte. Que negócio é esse de suporte, tio Júnior? O suporte, pessoal, é onde esses textos são escritos. Onde é que as histórias em quadrinhos aparecem? Elas aparecem, ó, em jornais. Quando a gente compra um jornal, se você abrir lá no finalzinho dele, na parte de arte e cultura, tem lá as histórias em quadrinhos. Geralmente tem a história do Bidu, tem a história lá de uma meninazinha que eu não me lembro o nome dela. Vocês conhecem muito bem. Aparece também em revistas e em gibis. Gibis, né? Todo mundo conhece o que é um gibi, né? Às vezes eu levo lá para a sala para a gente ler e cada um vai pegando e vai lendo a revistinha que quiser. Então, quando você ouvir falar em suportes, quer dizer onde é que aquele tipo de texto e onde é que ele aparece, tá bom? Aí aqui, ó. No Brasil, no Brasil, uma das histórias em quadrinhos mais conhecidas são as histórias da Turma da Mônica. Aí eu botei aqui, ó. Eu apesar, né, da idade que eu tenho, assim, 18 anos, que eu ainda sou bem novinho, mas eu adoro as histórias da Turma da Mônica. E agora tem umas histórias, saiu umas revistinhas novas que são a Turma da Mônica Jovem, que é assim, né? A gente, já uma vez um aluno me perguntou, disse assim, tio Júnior, por que a Mônica nunca fica velha? Por que ela nunca cresce? E aí, pensando nisso, saiu uma revistinha que está falando da Turma da Mônica Jovem. Eles já estão adolescentes, já estão virando adultos, né?
Todo mundo também já conhece essa história, tem lá na biblioteca da escola, eu também já levei para a sala de aula, tá certo, pessoal? Então, só lembrando aqui para terminar a nossa aula. História em quadrinhos também é conhecida como HQ. E uma informação importante que vocês não podem esquecer é que nas histórias em quadrinhos, os quadrinhos têm que ter uma sequência, certo? Ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode ficar mudando. Uma hora está no fim, outra hora está no começo, outra hora está no meio, outra hora volta lá para o fim. Não pode. Tem que ter assim, começo, meio e fim, tá bom? Não esqueçam disso. E por hoje, pessoal, nossa aula terminou, tá bom? Eu vou passar a atividade para vocês, como eu disse, no próprio celular. Então, vocês vão responder preenchendo na própria tela do celular. Junto com essa aula, eu vou mandar um vídeo. Na realidade, são 2 vídeos bem pequenininhos, explicando como é que faz essa atividade. Aí você envia pelo próprio celular mesmo, e lá na telinha do celular você já vai conseguir ver sua nota. No final, quando você preencher tudo, aí tem lá que você enviar, tem um botão para você ver a sua nota. Aí você vai ver a nota que você tirou na tarefa, tá bom? Não esqueçam de fazer a tarefa todos os dias, de estudar em casa todos os dias, tá bom? Não esqueçam. A tarefa só vai ficar aberta por uma semana, viu, gente? E lembrando mais uma vez, é importante que vocês fiquem em casa, pessoal. Nós precisamos nos manter em casa para que essa doença passe logo e a gente possa voltar a se encontrar na escola. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço do tio Júnior. Mais uma vez, parabéns a todos os familiares que estão ajudando seus filhos a estudarem em casa. Parabéns a vocês, alunos, que estão mandando as tarefas, viu? Estou com muita saudade de vocês. Um abraço. Até a próxima aula.